bom planejamento, a gente já vai mudar. Pode passar. Eu tinha começado também, a gente ia ver um videozinho, talvez a gente encerre com ele, tá, gente? Que era para jogar a gente no mundo da... Agora, né? Começar a poesia, com a música. Mas aí a gente já fez esse que a gente foi chegando devagarzinho, através da poesia das vidas de vocês. A gente vai tentar no final. Livro lido e agora? Eu acho que o projeto, a frase desse projeto, da temática de hoje, retirada desse livro, Literatura e Ensino, Territórios em Diálogo, tá? Então, foi ele que provocou a gente. E aí, quando a gente fala em projeto, eu não posso deixar de me lembrar de Fernando Hernandes, que é um teórico espanhol, que eu conheci pessoalmente, dialoguei com ele, fiz videoconferência, mas que em 98, Hernandes já trazia que esse ensino, que tem tudo a ver com o que Paulo Freire trazia, né, da educação bancária, etc., não faz com que o aluno seja autor da construção do seu conhecimento, etc., e que projetos poderia ser uma forma dessa construção individual e coletiva em que provocasse no aluno, no estudante, né, um sentido de pertencimento, uma postura investigativa, e ele traz fiz esse recorte aí. Defendemos que após o deleite do encontro com a obra literária, um livro pode provocar articulações com perguntas, inquietações e desconfortos, com temas que necessitem de uma abordagem mais aprofundada. E aí, projetos de trabalho, como Hernandes chama, poderia ser uma via. E eu não estou falando necessariamente aqui em projetos interdisciplinares, que eu percebi que muita gente pensou nisso, é usar a literatura para ensinar alguma coisa, né? Então, literatura com meio ambiente, literatura com geografia, literatura com biologia, literatura com as questões ambientais. E a minha ideia de quando eu trouxe isso, não que não possa ter, mas a ideia dos projetos aqui eram de projetos nessa literatura elástica literária, que ali já tem dois que fazem, entendeu? Que vão e voltam. Era mais dentro dessa questão da literatura em si do que articular com BNCC, com, certo? Competências e habilidades e tal. Aí, Hernandes traz que a função do educador não é só transmitir conteúdos, mas também facilitar, eu amo essa parte, a construção da subjetividade para as pessoas que se socorrem nela, de maneira que tenham estratégias e recursos para interpretar o mundo no qual vivem e chegar a escrever a sua própria história. Fernando Hernandes, Barcelona, Paulo Freire, Pernambuco, né? Tudo a ver. Podemos? Com licença, Diz. pode mostrar, por favor, de novo o livro? Pode. Minha gente, vocês vão poder pegar tudo, tá? Aqui, circular. Infelizmente, está nessa configuração geográfica. Mas é isso, tá? E foi bem interessante, porque a Fabiana disse, tem isso aqui nesse livro e tal. O que é que tu acha? Eu disse, adorei, vou comprar. Aí entrei para comprar. Quando eu olhei, eu tinha comprado esse livro em 2021. Aí foi caçar. A gente não achava e o livro estava lá, tá? Então, isso é bem legal. Bom, gente, o que é que eu trouxe 4 livros, talvez a gente não consiga fazer os 4 agora, que eu pensei em mostrar para vocês o processo criativo, como é que foi, tarará, com possibilidades de diálogo, certo? E aí, para isso, eu pensei no da educação infantil, um Fundamental 1, talvez o Fundamental 2 e um mais EJA ensino médio, certo? Para a gente pensar em áreas diferentes, porque eu não sabia qual era o ponto. O Gato Comeu é um livro de Patrícia Vasconcelos, texto, e Roberta Assi, ilustração, e publicado pela editora Podestrelas. Olhando para aí, vocês acham que esse livro é sobre o quê? Tem alguma ideia? Rapidinho, pode dizer. O gato comeu alguma coisa. Ou então a criança comeu e disse que foi gato.
Passas, por favor. Clica aí. O gato comeu o audiolivro, só um minuto. A gente vai ouvir uma contação da história do livro, tá? Não é uma versão acessível, que a gente também tem. A versão acessível que a gente trabalha muito é EPUB, e que há a leitura do texto e a descrição da imagem. Não é audiodescrição, que tem toda uma técnica, tá? É uma contação da obra que foi adaptada, certo? E aí a gente vai ouvir agora. Pode ser? O que é que vocês imaginam que seja? Bom, gente, esse é um livro que foi desenvolvido pela Pod Estrelas para o edital do PNLD, que é uma compra do governo federal, para crianças de 0 a 3 anos. E em 2020, então a gente estava sob o governo Bolsonaro, com todas as restrições em relação à literatura e etc, etc. E pegou num edital que foi muito difícil para as editoras, porque ele dizia que a gente tinha que ter até 7 palavras por página, bastão, preto, as ilustrações tinham que ser em cores fortes e contrastantes, e eu acho que eram essas, né? E aí eu me recusei, não vou participar e tal. Terminou que eu me lembrei de Chico Buarque, que ele dizia que na época da ditadura ele botava uma letra bem grande, bem grande, bem grande, que ele sabia que ia ser censurado, e botava uns pedaços horrorosos, que era óbvio que ia censurar. E aí censurava aquilo tudo, e a letra passava, e a música passava, e ele passava a mensagem dele. Eu disse, então a gente vai tentar fazer isso. E aí, tu passa para o próximo. A gente criou cores fortes e contrastantes no tapete. Porque esse livro, se vai para todas as escolas do Brasil, como é que vai ser o quarto de uma criança dessa? Então, tinha que ser o mais neutro possível, tá? Menino ou menina? Aí a gente botou vestindo uma jardineirinha vermelha, porque na época estava muito forte Damares, dizendo que menino vestia azul e menina vestia rosa. A gente aproveitou o conceito de Sônia Rosa, de negritude afetiva, em que pessoas negras possam se ver em livros, em arte de uma maneira geral, sem ser uma militância, sem ser para brigar por um preconceito, mas se identificar através disso. E o gato é rosa, imaginação, e a flor no cabelo dessa mãe tem uma coisa muito especial, porque eu vou mostrar o livro. Na época eu estava vendo muitas mortes, né, no Brasil, infelizmente, perdemos 700 mil brasileiros, e as famílias estavam se rearrumando de uma forma muito específica. E fora que a gente estava tendo conquistas também em todas as formas de família. Então, quando o pano esconde essa pessoa que é uma figura feminina, a gente não pergunta cadê a mãe, a gente pergunta cadê a flor. Porque se ele está chegando para todas as famílias brasileiras, eu não sei se são 2 pais, 2 mães, o que é que tem de Constituição? Então, se a mãe estava viva, se era uma avó, quem era que cuidava, né? Então, isso daí tudo foi pensado para estar no livro. Então, assim, eu acho que eu queria muito mostrar para vocês isso agora. Só um minuto. Eu acho que dá, né? A voz, eu vou aqui para junto o microfone. Ó, gente. O gato comeu. Cadê a coisa que estava aqui? O gato comeu. As brincadeiras tradicionais unem as infâncias de geração em geração. Gestos, olhares e sorrisos misturam-se em lembranças de adultos e vivências de crianças e bebês. O gato comeu é um convite ao encontro dessas infâncias. Que a alegria de estar junto aconteça através de sua leitura. É assim quando a brincadeira é boa. E tem 2 coisas aqui. Eu brinquei muito com essa brincadeira com os meus filhos. E lembra que eu falei que eu sou psicóloga? Então, aqui tem um conceito de Piaget, de permanência de objeto. Que as crianças pequenininhas, quando a gente some com o objeto, ela nem liga, né? Porque desapareceu. Depois, não, ela já vai buscar embaixo do pano e tal. Então, vê só, no livrinho, perceberam o quanto tem do processo criativo, quanto tem de envolvimento, de competência, não só no projeto editorial, mas no conceito da construção do livro. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala
de literatura de infância. A gente tem muitos livros infantis, mas isso não significa que esses livros infantis sejam literatura. Ok? Então, aí, ó, começa, o gato comeu, e aí, não sei se vocês, e aí eu vou mostrar, e depois a gente fala sobre o audiolivro, tá bom? Aqui. Cadê o cavalinho? Meu. Aí vai, né? Tem um ritmo, vocês vão perceber. Meu. Ó aqui o aviãozinho. Lembram? Ela brincando, né? O que é que eu tô falando nisso que eu vou falar isso com vocês? Cadê a flor? Certo? Que estava aqui, ó. Isso é bem importante. O gato comeu. E... Bom, isso daqui diz... Eu fiquei curiosa por que o gato é rosa. A gente quis botar o gato rosa numa referência à imaginação. Porque não tem um gato rosa assim, né? Na espécie dos gatos eu não sei, mas a gente não conhecia. Então a ideia do rosa era um que levasse não ao mundo real, mas ao mundo da imaginação, que o brincar traz muito isso, né? Todas as possibilidades. A gente diz no brincar, agora eu era. E aí pronto, entrou no mundo mágico do eu era. Então tinha muito isso. E aí, gente, esse é um livro ilustrado, em que tudo conta a história. Vejam todos esses detalhes. Isso aqui não está escrito em canto nenhum, mas é uma leitura numa camada subjetiva que a gente está construindo uma linguagem. O gato rosa, por causa disso. A jardineira vermelha, a criança negra, entendeu? A mãe com a flor no cabelo para poder fazer aquilo, o tapete colorido. Ou seja, tudo aqui conta uma história. E aí, você lembra que eu falei que ele está no PNLD? A gente podia vender para o PNLD essa versão digital de audiolivro. Porém, a gente fez a gravação em estúdio, etc, etc. Eles queriam com audiodescrição. E a gente declinou a venda, porque eu não consigo imaginar uma criancinha de 0 a 3 anos tendo que ouvir tapete colorido, não sei o que, não sei o que. Aí ia ter a descrição da imagem depois. Cadê o cavalinho que estava aqui? O gato comeu. Entende? A história do livro, o ritmo do livro, ele é contado com o texto, com as ilustrações, com o virar de página, que não dá para ser descrevendo a imagem e o texto, a imagem e o texto. Por isso a gente resolveu fazer a contação, que tem uma adaptação. Como é que eu vou botar no audiolivro esse movimento aqui? A mãe estende o braço e leva uma colher na boca do filho. É isso que está acontecendo aqui? Não é. O que está acontecendo é, olha o aviãozinho. Isso é o real, entende? Que está numa coisa, numa página dupla, que está numa coisa parada. Mas não é isso que conta. O que está contando aqui é outra coisa. Então, o cavalinho, brincando com o cavalinho. Por isso que tinha o pocotó, pocotó, pocotó. É muito complicado a gente passar um livro ilustrado para uma versão acessível. No livro ilustrado é diferente do livro com ilustrações, né? No livro com ilustrações tem o texto e tem as ilustrações para acrescentar uma camada. No livro ilustrado, não. Tudo isso conta a história. O que é que vocês têm a comentar sobre isso aqui? Como é que vocês veem de projetos em relação a isso aqui? Aqui no outro encontro, a gente teve uma coisa maravilhosa. A Rosa foi. E aí, Rosa é uma professora que trabalha com criança, e aí ela relatou as intervenções que ela tinha feito com esse livro para criança da escola que ela trabalhou, entendeu? Aí, vocês imaginam alguma coisa aqui? Vou dar uma dica dela, certo? Ela trabalhou com as crianças com a questão das roupas, certo? Das cores de roupas que cada uma podia usar. Ela trabalhou aqui com sopinha. Eles fizeram
sopinha e brincaram. Ela trouxe elementos para cá, para a sala, um tapete colorido, um cavalinho. Ela brincou muito com eles, com isso, com as brincadeiras, do esconder, achar, das caixas, sabe? Muito brincadeira que levasse para a imaginação. E eu fui à escola, eles conversaram comigo, e quem me contou essa história foi uma criança do espectro autista. Quem é que trabalha com TEA aqui? Alguém falou. Quem me contou a história foi ela, pegou o livro e mostrou. Claro que esse livro foi rasgado, certo? E claro que tinha fita durex. E é isso que faz parte, que a gente está formando o sujeito leitor. Certo? Então, isso é bem importante que isso acontecesse. O que eu estou me lembrando agora foram algumas outras coisas, né? E no caso dela, não tinha crianças negras na sala. Mas eu acho que seria bem interessante Podia trazer lenços. a criança negra. Lenços coloridos para poder ficar brincando mesmo com essa questão, para fluir mesmo essa imaginação da criança. Quando a gente Trabalhar fez, as cores. quando a gente fez o PNLD, a gente tinha que mandar nesse PNLD um vídeo com sugestões e um manual, né? Com sugestões de atividade para os professores. Animais Aí, também podem a gente levou cubos com animais de estimação de casa que eles trouxessem relatando, os cubos, tecido nas costas. Tu leu o manual, foi? Mas uma coisa que é bem importante a gente voltar, né, de novo para a formação daqui é que, veja, eu não sei se você estava imaginando isso em relação a essa coisa da leitura elástica, né? Rosa trabalhou a primeira vez a história, e aí foi, né? Todos os dias ela pegava esse livro novamente para contar, porque eles pediam durante um período, né? E aí tinha as atividades que ela desenvolvia. Porque para essa criança é importante que ela sinta o livro, né? No corpo. Você está falando também de um público que é diverso, né? No caso da sala de aula, esse público tem uma constância. Então as crianças já sentavam para ouvir o livro. Brincaram muito com esse cadê, achou, né? Como é que eu ia colocar no final da narração, por exemplo, aquele que ele está assim, né? Sim. Então, no início ele não via, mas cadê? Aí no final ele tinha cadê, achou. Então, eles brincavam muito com isso e com o miau. E eu tenho um presente que eu não posso compartilhar, por questão de respeito à privacidade, mas uma amiga minha colocou esse áudio para uma criança que tinha paralisia cerebral. E aí é muito lindo ver o olhar dela antecipando o miau. Ela sabe que vai chegar o miau. Ela ouve uma vez, duas vezes, mas ela já sabe que vai chegar o miau de novo, sabe? Ela poder ouvir. Então, veja. Só que esse livro foi pensado por alguém que entenda de desenvolvimento infantil. Entende? Porque é mãe, que brincava com isso com os filhos. Então, são camadas que muitas vezes a gente não vê quando a gente pega um livro e sai pensando sobre ele. Entendeu? Por exemplo, vocês acham que se vocês pegassem num olhar ligeiro, vocês conseguiriam pensar nisso que a gente começou a pensar aqui, nas possibilidades de mediação dele? Para de ser a sopinha, a proposta do projeto literário aqui não é trazer legumes para ver quais são os legumes, qual é a sopa saudável. Não que não possa ser, mas não é objetivo da literatura literária estar trazendo esse tipo de porque ela vem uma abordagem para a leitura sala de aula. didática, né? E aí acho que né, Isso. não é isso. E a Isso. questão forte Você lembra antigamente que tinha até aquelas fichas de Tinha. leitura? Aquilo era o terror. Era. Você lia o Tinha. livro e prestou atenção. Coleção vagabunda. Era um contrassenso, né? Mas tem coleção vagabunda. no familiaridade. Você entendeu? Trazendo muito a história do livro, né? Vê, nesse livrinho aqui. Deixa eu só Diz. você falar. Eu estava me lembrando quando você começou. Aí já vai se aprofundando. Ai, eu faço isso muito e eu acho que todo mundo faz aqui. Que não. Quando você está com o bebê na rua, ou na fila do banco, ou do caixa, aí está impaciente, aí você pega a fraldinha mesmo, não é nem um lenço, a própria fralda e faz isso, né? Achou! Cadê essa coisa mesmo assim da criança que não necessariamente o brinquedo tem que ser aquele de desmontar, mas o primeiro brinquedo da a criança é o fralda, corpo. É,
A gente Brincar fala aí. brinquedo não estruturado. Brinquedos Eu trabalho não estruturados. muito com isso. E também trabalho com materiais de longa vida, ou reciclado, para incentivar a criança. Que é a própria A mão, né? criatividade Ela deles. já é um A gente não tem brinquedo, né? limites, não. O limite é o céu. O céu, depois do céu, tem mais coisas. Gente, e Não há muito limite. importante é isso, né? O primeiro brinquedo da criança é o corpo, a linguagem é brinquedo. Eu estou tendo presente de estar com o neto, agora que está fazendo 9 meses, Joaquim, e eu estou vivendo com ele o que eu vivi com o pai dele, né? Com os outros irmãos. E é muito legal ver que a teoria não é uma coisa abstrata, né? Ele brinca primeiro com o corpo, agora ele está começando a brincar com a linguagem, ele fica experimentando o aparelho fonético dele e tal. Bom, é algo assim para quem é especialistas. Então, isso é muito legal, sabe? E esse é o primeiro, como ela disse, eu boto a mão, escondo, aí agora ele já vem, sabe? Ele está começando a sair dessa fase. Então, eu escondo, ele não usa tela, né? E às vezes o celular está escondido, aí ele nem ligava. Agora ele já viu que tem alguma coisa embaixo, aí eu vai pegar, então isso é lindo. Mas, indo para, né? O texto literário vale por si só. Não deve, portanto, constituir-se em pretexto para o desenvolvimento de assuntos de natureza gramatical, de ensino de princípios éticos, de valores morais. Deve sim, né, trazer a questão do lúdico, despertando o gosto pela leitura. E a gente vai para o próximo. Agora, sim, o vídeo eu já falei para vocês, a gente, né, não vai. A gente está aqui com o marcador de página que é da editora e o telefone que tem aí é o meu. Então, se vocês quiserem depois material, referência, manda o WhatsApp, Patrícia, ó, e aí a gente pode direcionar tudo, tá ok? Literatura infantil. Aí sabe quem vem conversar com a gente? Que eu achei, isso aqui eu nunca tinha visto não, viu? Eu achei desse livro. Mas eu me amostro agora trazer ele. Carlos Drummond de Andrade. O gênero literatura infantil tem, ao meu ver, existência duvidosa. Haverá música infantil? Pintura infantil? A partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir alimento para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito do adulto? Qual bom livro para crianças que não seja lido com interesse pelo homem feito? Qual livro de viagens ou aventuras destinado a adultos que não possa ser interessante para uma criança? Desculpa, que não pode ser dado à criança, desde que vazado em linguagem simples e isento de matéria de escândalo. Observados alguns cuidados de linguagem decência, a distinção preconceituosa se desfaz. Será a criança um ser à parte, extremo ao homem, e reclamando uma literatura também à parte? Ou será a literatura infantil algo de mutilado, reduzido, desvitalizado, porque coisa primária, fabricada na persuasão e que a imitação da infância é a própria infância? E, para fechar, Bartolomeu Campos de Queiroz diz: por tal motivo, não acredito em receitas teóricas de como escrever para a infância. Não confio em normas determinadas para se ter êxito fácil diante delas. São as diferenças individuais, as inquietações diante da existência que vão determinar a preferência de cada leitor sobre a escolha de sua leitura. Nem tudo que se escreve para criança é literatura. E aí, gente? E ler um livro, né, nem sempre é ler a palavra. A gente tem livro só de imagens, né? E que essa leitura, a gente tem um comportamento leitor, a gente vai ter o virar de páginas, a gente vai ter o ritmo, a gente vai ter a página dupla e não tem uma palavra escrita, né? Só para a gente pensar. Mais alguém vai fazer? Esse daqui, gente. O Sertão e o Mar. Tem esse projeto gráfico. Tem 3 autores. Patrícia Vasconcelos, o texto, Roberta Assi, a ilustração e Roberto Sorraz, a fotografia. Também publicado pela Pod Estrelas, também no PNLD. Certo? E a gente tem esse livro, não essa edição. Tem uma outra que vai abrindo no meio, assim, sabe? Aí abre concomitante. Ganhou o selo Cátedra da Unesco, com a PUC Rio, entre os melhores livros publicados no Brasil.
Para quem vocês pensariam em mediar esse livro? Sabe? Ah, mora no Canadá, leva. Mora não sei aonde, leva. Leva muito. E aí, agora eu vou fazer o contrário, tá, gente? Eu vou mostrar o livro, depois a gente vai para as outras partes, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui por causa do projeto editorial. Sertão e o Mar. Certo? Aqui é uma jangada, né? Aí, o sertão. É uma foto, Patrícia. A jangada é uma foto. É uma foto. Todas as fotografias do livro são de Roberto Arraes e as ilustrações e o projeto gráfico é de Roberta Assi e o texto foi meu. Aí eu vou mostrar o livro, depois eu contextualizo, tá bom? E... Dá para vocês lerem? Não preciso estar lendo não, né? Se puder ficar em silêncio, eu prefiro, tá? Virando para cá, porque ele fala bichinha. Mas não precisa não, né? Ah, desculpa. Sim, gente, eu queria registrar, né? Júlia e Carlos estão com a gente, ajudando aqui a Libras, toda a equipe da filmagem, tem o pessoal da Bienal Pernambuco também, tá? Então... Aqui é farinha. Adoro essa página. Caravelas, né? Pulei, não, desculpe. Certo? Certo? Aí, a lua. Quando eu viro, aí, aqui é o quê? Sertão, certo? E aí, a gente vai vendo os mesmos aspectos que a gente viu lá, só que agora relacionado com o sertão. A intenção era mostrar o grande, mostrar o detalhe, mostrar as diversas cores, animal, fruto, vegetação e também uma questão poética. Num, a gente diz que engole o sol e engole a lua, né? Isso é poesia, já que tem poeta aqui. E no outro, a gente traz, por exemplo, esse tipo de... E aí vocês teriam ideia de contar como isso, mediar como é que vocês pensam? Isso aqui, do sertão e o mar. Porque, vê, o texto. Hoje eu fui conhecer o sertão. A água do açude é doce e fica paradinha. O chão do sertão fica rachado quando a chuva não vem. Conheci os famosos jumentos. Eram mãe e filho. O galo ficava bicando a terra. Sua crista era enorme. Há plantas cheias de espinho. O mandacaru é uma delas. Dá flores e frutos. Qual a cor do sertão? O sertão é grande mesmo. Gigante. Pinta o céu todinho de laranja. Pinta o céu todinho de cinza. O que conversam as estrelas? Porque Cadê a história? a poesia está Não é? junto com a ilustração e a fotografia. Entendeu agora o que é o livro ilustrado? Eu acho que... Entendeu o que é o livro ilustrado? A poesia, ele é um livro poético. No outro grupo o povo chorou, se emocionou, tinha gente do sertão. E, no entanto, se eu trago só as fotos em sequência, se eu trago só as ilustrações em sequência, ou se eu trago o texto como eu li agora, onde é que está a poesia? E onde é que está a história? Minha mãe é de Lagoa dos Gatos, no agreste pernambucano, que é um bioma entre o sertão e... Desculpa, quase sertão, é agreste, quase sertão. Então, tem tudo isso lá, essas fotos são de lá. Não, não é só de lá, não. São de lá, a gente foi pro sertão também. E meu pai é de Olinda, junto do mar. Clarice Lispector, naquele poema do mar,
Ela, certo? Aquela história Banho do de mar. mar, Cuiabá, né? aquela que vai para Uma crônica, tomar banho de mar. mar. Meu pai contava aqui, entendeu? Então tem essa coisa poética do afeto. E eu transitei muito entre esses dois lugares. Lagoa dos Gatos, não conhecia a praia, muitas crianças nunca tinham visto, e o povo daqui nunca tinha ido no sertão. Então, como apresentar isso sem a visão preconceituosa do sertão pobre, né, feio, ou do mar? São contrastes, né? São contrastes. Como trazer de uma forma amorosa? Roberto Arraes, que é o fotógrafo, é da família Arraes, sertaneja, do sertão do Araripe, ama o sertão, ama o Nordeste brasileiro. Então, tinha todo esse olhar. Roberta Arraes é de São Paulo, mas ela conheceu tanto a praia da gente aqui, como conheceu o sertão, que ela foi fazer uma intervenção lá. Mas ela cometeu aí, e aí eu respeitei como autora, um ato falho. Quando eu mandei as fotos do sol e da lua saindo do mar, ela tem uma referência de praia, de o sol muitas vezes se pôr no mar. E ela colocou se pondo. Por respeito à autoria dela, eu não mexi, entendeu? Porque são três autores. Exatamente, ela era a referência dela, entendeu? E aí eu respeitei e deixei. A gente aqui não nasce, o sol nasce no mar, a lua sai do mar, né? E aí ela colocou como se pusesse no mar. Então, assim, os sentidos, a música, o lançamento desse livro foi na Academia Pernambucana de Letras. A gente teve uma mediação, uma parceria com o programa Manuel Bandeira, e a gente criou ambientes do sertão e do mar, certo? A gente teve, vamos experimentar as águas. Lembra que a gente fala que é água salgada? Lembra que a gente falou que a água ficava paradinha? Então a gente trouxe, eu fui em Lagoa dos Gatos, a gente tem uma bica no sítio, peguei a água do sítio, peguei a água do mar e pegou água de coco. E abriu. E a gente passou pelas crianças essa experiência. Tinha pedra do sertão, tinha pedra, as conchas do mar. Muito pelos sentidos, certo? E tinha essa concha enorme aqui, estão vendo aqui no chão, para ouvir. Tinha os cactos, a gente mostrava que ele podia pegar, mas tinha todo esse ambiente, o chapéu de couro, o chapéu de palha, toda essa coisa que fosse como que mergulhando as pessoas. E Ciranda de Lia, de Itamaracá, e não há gente, eu não há com esse no sertão. Certo? Então, passa para a próxima, por favor. Tu clica aí, por favor. Essa foi. E aí, tu vai ver o vídeo Sertão e o Mar, vídeo de lançamento. E consegue baixar? Se não, tudo bem. A gente não vai ver agora, porque ele é pesado, talvez ele não tenha... Deixa aí, tudo bem. E é uma ciranda, certo? E as pessoas todas dançando. O que é que Rosa fez? Rosa, lembra que eu falei que ela trabalhou com as crianças dela? Então, ela criou caixas, que é de educação infantil, né? Ela fez uma caixa do sertão, contando com Rosa, porque aí eu passo para vocês de novo, tá? Ela fez essas caixas, ela usou tinta para as crianças experimentarem, as crianças pequenas melarem o corpo todo, o azul, vários tons de azul e tal. Aí eu puxaria já para Carlos Pena Filho, né? E outros poemas que a gente tem em relação ao azul, maravilhoso. Ela trabalhou a questão do chão rachado com argila, então muita argila, muito pegar e deixar seco e rachar. A vegetação, tinha cacto, tinha as pedras, tinha as conchas, as músicas, tudo isso foi incrível. E ela fez uma coisa, gente, que ficou belíssimo para uma das últimas etapas do projeto. Ela tinha isso aqui, só que ela pegou o projetor na parede inteira, certo? Fotos do sertão e do mar, com sons, não de músicas mais que ela tinha usado para cantar e dançar, mas com o som das ondas do mar, com o som dos pássaros da caatinga, das folhas se mexendo. E aí, esse bem grandão, imagina isso aqui, que agora eu quero para frente. Isso aqui bem grandão, certo? E as crianças aqui, como se elas estivessem lá dentro. Então, elas iam... Eu quero essa luz. Será que ele pega? Pega, né? Aqui. Aí elas iam e entravam na cena, entendeu? Elas estavam no sertão, elas estavam na praia.
Então, assim, caíam no chão, quando aparecia às vezes uma onda, uma coisa assim. Então, ela arrasou nessa experiência. E as crianças puderam vivenciar a literatura com o corpo inteiro, com o lúdico, com o prazer. Vocês percebem que quando a gente faz isso, nessa primeira infância, o que é que a gente está construindo de memória, de repertório? Como é que uma criança que tem experiências dessa vai dizer que ruim, que ler é ruim, que ler é chato? Entende? Então, os projetos, de novo, todo conhecimento pode nascer da palavra literária. Bem, aqui claro que eu posso aqui ensinar coisas sobre o sertão, a geografia do sertão. Claro que eu posso ensinar do mar, tudo isso poderia. Mas o objetivo aqui é esse tesão pela palavra literária. É essa paixão pelo livro, pela literatura, para onde ela pode levar. A gente pode nunca ter ido no sertão, mas vai imaginar a partir disso. E quanto de repertório, literatura elástica, Carolina Sanches, quanto eu posso mergulhar essa pessoa na obra literária, expandindo em projetos, e depois eu puxo para o livro novamente. Entendeu? Aí tinha poesia no sertão, foi do folclore, né? As lendas, as coisas. Então também estava lá no outro Engole o Sol, Engole o Mar e tal. Aí é isso. O que é que vocês acharam dessa partilha, desses projetos, e o que é que a cabeça e o coração e o corpo, sei lá, tá pensando agora? E tá no lúdico do corpo, que eu tô olhando ali, minha gente, porque os dois são mediadores e ele trabalha com brincar, e direcionado para lá por conta disso. Com água. Eu esqueci de fazer a referência, certo? Então, com a mangueira, e fazer a bolsa, e a terra puxa, isso era bem importante. Enchia, aí sugava tudo, ficava seco de novo, e eles não entendiam, porque era que tinha ido, até que encharcou, aí viu. Então, mas veja, ninguém está ensinando conceito científico, mas está tendo experiência de conceito científico, né? Quando é que encharcou e tal. Então, assim, queria um pouquinho ouvir vocês, os professores de literatura, importante, né? Porque as brincadeiras, o brincar livre, né? Ela acontece muito a partir do território que você habita, das tradições culturais, mas também da geografia do lugar. Então, as crianças no sertão vão brincar de um jeito. Eu, na minha infância, brincava muito para enrolar. Não podia tomar banho. Já foi pro mar, mas já tomou banho, já trocou de roupa. Ondinha não me pega, ondinha não me pega. Claro que a ondinha pegava, mas não foi por culpa minha. Eu não entrei no mar, foi a onda que pegou. Já lá na criança que vive no sertão, é um outro tipo de brincadeira, né? Então, assim, pode, claro, pesquisar sobre as brincadeiras desses dois territórios, o que tem em comum, o que tem de diferente, como é que brinca a criança da cidade em relação a isso, e etc, etc. E Eu acho que isso é muito importante. A dança da ciranda, remetendo ao mar, mas também no sertão tem muita dança, muita Tem cultura, outras danças, claro, maravilhosas. Vou te passar só um minutinho. E uma coisa muito legal, lembra que eu falei que eu habito esses territórios, né? E uma vez eu dei carona a umas crianças que estavam indo para a escola, e elas entraram no carro. E aí eu disse, ai, a vista linda, certo? Coisa mais maravilhosa do mundo. Aí eu disse, eita, vocês levam no caminho massa, bem bonito, e vocês também não se livram, vocês se livram de engarrafamento. Depois que eu falei, eu disse, "Ih, besteira, né?" Aí eu olhei pelo vidro, pelo retrovisor, elas estavam se olhando. Assim, né? Aí eu disse, gente, o que é engarrafamento? Vocês têm uma ideia? Não. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com garrafa, certo? Elas colocaram. Então, assim, é essa outra perspectiva, né? Essa diferença. Esse novo conhecimento de mundo. De né? mundo, e que também remete a gente, que já vai com a coisa formatada, né? Tu vê que besteira olhar, botar umas crianças que andam no meio da rua, de montanha, de não sei de onde, no carro. Você se livra de engarrafamento. Que trabalho disso, né? Claro que ela não sabia o que era, e foi um comentário completamente descontextualizado. Porque muitas vezes a polícia, quando chega, já é, né? Não, mas ele derrubando aí. Eita, às vezes a gente canta uma música na maior inocência. Ou outras pessoas que não vivem em comunidades tão violentas, mas que a Polícia Federal, quando faz o toque-toque, tá bem complicado, né? Então, se ouvir um toque-toque, tá se tremendo. E uma coisa, gente, importante aqui. Lembra que eu falei do Plano Municipal do Livro, leitura da lá? Tem um item agora que foi incluído há um ano, pouco, né, que é o da escrita. Então, por exemplo, uma coisa de mediação aqui da literatura elástica de projeto, que é massa, a gente falando de território, é tirar fotografia, né?
E aí eles construírem o que seria esse passeio pela comunidade deles através da fotografia. Concordam? E eu me lembrei agora que com esse mesmo fotógrafo, Roberto Arraes, eu fui no Quilombo. A gente foi antes, tirou foto, a gente ia fazer a oficina de fotografia. Aí foi antes, tirou as fotografias todas, montou uma apresentação e começou a mostrar. Quando a gente começou a mostrar, aí eles faziam, uau, que lindo, que lugar lindo, certo? E todo mundo, uau, uau, uau. Aí, foi de propósito, a gente foi afunilando para algo que era familiar deles. Aí eles silenciaram, certo? E aí tinha uma hora que a gente botava a mão de uma pessoa com a enxada, sabe? Era uma mulher negra, linda, uma idosa. A gente só mostrou o cabo e a mão. Linda essa foto maravilhosa. Aí na próxima era a foto real, ela inteira. Quando eles viram, era ela. Dona Fulaninha! Aí onde foram tirar essas fotografias? Aí eles sacaram que era aqui. A gente voltou para o início para mostrar aquelas fotos que eram todas de lá, ou seja, reconhecimento e pertencimento ao território. Que quando era do lugar de longe, eles estavam achando maravilhoso, mas quando perceberam que era o deles, aí as máquinas ficaram, eles ficaram um tempo fotografando e depois a gente fez uma exposição com as fotos deles, valorizando esse sentimento de reconhecimento e pertencimento ao território quilombo deles e honrando quilombolas de cada um. Eles escreveram um livro através das fotografias. Tem uma realidade. Quem mora no Morro de Casa Amarela ou no Ibura, no Ibura de baixo ou no Ibura de cima, é diferente. Então, o que é que esse território, que geograficamente é diferente, reflete na minha forma de existir, de fazer cultura, de ler o mundo? Então, tem um monte de Por coisa. isso que eu ainda botei esse livro e estava dizendo a ela assim. Eu vou contar uma coisa, no final tem sorteio. Vai que tu ganha. Oh, eu iria falar sobre esse, que é mergulho, mas a gente vai pular porque a gente está trocando. E ele fala sobre... Só um minutinho lá, antes dele. Mergulho é de Patrícia, Eduardo Souza e Gabriela Araújo, e Eduardo Souza e Gabriela Araújo, diagramação e projeto gráfico. Isso aqui, na verdade, é uma jornada xamânica, em que a pessoa vai entrando, chega no lugar lá, e aí ela pede um conselho, é seguir seu coração, e ela volta, e é isso, certo? É um livro simples, é um livro com ilustração, não é um livro ilustrado, e foi do início da carreira de Eduardo e Gabriela, então eles têm muitas restrições às ilustrações, mas é um livro que está aqui na biblioteca, a Prefeitura do Recife comprou, e a Prefeitura de São Paulo já comprou 2 vezes. E esse livro daqui, gente, é um livro premiado, vocês também têm aí, certo? Premiadíssimo, e São Paulo comprou também. Mas São Paulo comprou menos desse e mais desse. Aí Eduardo e Gabriela ficaram indignados como é que esse livro, em termos de projeto editorial, é muito melhor do que esse, certo? Não tem nem comparação, vê só. E esse, 2 vezes São Paulo comprou e comprou comprando, viu? Comprou valendo. E esse aqui também comprou, mas como eles amaram isso. Essa coisa da gente olhar para dentro, da gente buscar um propósito, de seguir o coração. Como é uma temática urgente, né? E esse daqui foi muito mais vendido. Então, passa para o próximo. Não, aquele outro. Volta lá, só um minutinho. O anterior. Aqui, a gente tem um link. Eu acho que essa apresentação, não sei se vai ficar disponível, mas ele é para o YouTube, em que eu falo sobre o processo criativo desse livro, inclusive com libras, falando sobre ele, tá? O próximo, ele tem audiodescrição também, a versão em audiodescrição. E eu sugiro nele, é um rio. Né? Você entra no rio e você vai passeando pelo rio, e esse rio encontra uma senhora sábia, sabe? Então, o rio muito com ancestralidade, as comunidades ribeirinhas, a valorização da tradição oral. E aí, eu trouxe para este livro 2 coisas que me são muito caras. A gente trouxe o Contracolonialismo de Nego Bispo e também Ailton Krenak, a Terra Como está com o livro de Nego Bispo também, tá? Mas esses outros que eles estão discutindo de 2 perspectivas, uma indígena e outra a partir das referências das Áfricas, certo? Visões de mundo na contemporaneidade. Então, se é para um mergulho na ancestralidade, na oralidade, o
quanto eu posso expandir, aí fazendo links com outras literaturas literárias. O gancho aqui não é com português, gramática, certo? Ou interpretação de texto, etc. Mas é o que é que esse livro dialoga com outros livros. É intertextualidade. Né? Intertextualidade, eu não sei dizer o nome disso, de temáticas, entendeu? Mas que tem um chão comum. Então, assim... É uma leitura mais profunda, né? É Porque uma- você já vai para outras experiências que está em comum aí e que é tudo pelo fio da literatura, né? Tudo pelo fio da literatura. E outra coisa, minha avó não sabe ler, você que tem, né? Eu não sei ler e escrever, mas eu sei contar história. E aí eu registrar, você conta e eu escrevo, você conta e eu gravo, você conta e eu desenho, você E isso conta é uma e costura experiência a história. maravilhosa, porque quando a pessoa que não lê e você escreve, ela sabe que a história dela tem valor. Porque é alguém escrevendo, que é a palavra, né, de Maria Rosalica bateu a palavra, ela Isso. bateu o valor. Então, é isso. Não, aí eu acho que essa experiência, quem não já escreveu, eu já escrevi cartas de pessoas que não sabiam ler, a escutar e falar e escrever cria um vínculo muito forte. Mas além desse vínculo da escrita, é o respeito pela oralidade. Entende? sim. Porque a gente está numa sociedade que a cultura letrada é importante para a gente funcionar. Mas eu, dentro do mato lá de Lagoa dos Gatos, o livro impresso em si não me sustenta, né? Mas a oralidade, a contação de história, a roda de leitura de noite, entendeu? Quando faltou luz, alguém comentou, eu adorava quando faltava luz, né? E aquilo dali sustenta me trazendo as referências para me dar a segurança que a gente chegou aqui e me cria possibilidades de futuro. E é essa valorização da tradição oral. Olha que eu sou editora de livro impresso, mas isso é uma coisa. A narração, a história, a estrutura de qualquer cérebro humano. O cérebro leitor ele precisa ser treinado para, mas a construção de narrativa não. Não importa a cultura do mundo, existe a narração, existe a fabulação. Isso é incrível, maravilhoso. Mas é bem importante, né? A gente realiza sempre a festa da palavra lá, em vários locais. E a festa da palavra tem muita roda de leitura, de contação de história, inclusive em volta da fogueira, mas honrando a tradição oral, sabe? A gente faz muito isso, mesmo que bote livro na feira, que faça essas outras coisas, mas a tradição oral. E a gente teve uma experiência com os mamulengos lá de Glória de Goitá, em que os mestres que criam a história, que criam os mamulengos, muitos não sabem ler, né? Eles escrevem, eles mantêm a tradição viva. Você fala tanto da biblioteca viva, né? Essa tradição, esse patrimônio cultural que é incrível, etc. Gente, e aí? Pensar em mergulho e outras possibilidades, trazendo Ailton Krenak, Nego Bispo, outras formas de ver o O livro do mundo. Nego Bispo, que é muito parecido com o nome do Krenak, que é Não. A Terra da Terra Quer. É aquele, eu acho. Não, Não, porque aqui não. está como Krenak. Não, mas eu acho que eu coloquei errado quando eu peguei a referência. Viste? Eu acho que foi errado. E aí a gente chega nesse, que eu quero mostrar para vocês um outro. De quem é a culpa? A gente agora está no mundo dos adolescentes, né? Esse é um livro que é direcionado a um público mais velho, né? Inclusive porque eu vou mostrar aqui. E também está no PNLD. E a gente quis muito, por exemplo, escolher essa tipografia como uma forma de um olhar mais cuidadoso, menos preconceituoso, com o que essa linguagem quer dizer. Por que é que eu picho um monumento? O que é que eu quero deixar registrado? Por que é que eu preciso transgredir a lei para deixar aí? E aí, uma das ideias seria pesquisar os conceitos de grafite e pichação enquanto expressão artística, pesquisar sobre as técnicas e os materiais utilizados pelos artistas. No mundo, você falou muito sobre grafitagem, né? No mundo, no Brasil, na sua região, na sua comunidade, identificando os estilos. E, para mim, a parte mais importante dessa ideia, convidar alguém da comunidade ou do entorno para vir para a escola e no muro ou num grande tapume, fazer uma grafitagem e deixar essa marca lá dentro e respeitar como uma arte que precisa também, uma arte de rua,
mas que a gente precisa quebrar os preconceitos e isso também ser entendido como uma forma de expressão, né? Então, eu acho que quando a gente vai para um projeto aí, e aí tem vários outros, né, livros de arte, de literatura, o projeto transdisciplinar aqui é pela linguagem artística. Eu estou escapando da literatura para ir para a grafitagem, para depois eu volto. Como é que a gente pode falar do que a gente sente através de diversas expressões artísticas? Então, esse é uma questão. Tu vais para o próximo. E aí a gente teve que... Essa obra foi escrita e foi reprovada no PNLD. Por uma questão. Existe o ECA e o artigo 79 do ECA proíbe para menores de 16 anos imagens que tragam violência, arma e droga. Só que como é que a gente pode falar de temas sensíveis como esse sem apresentar? E aí a gente fez recurso, foi um inferno. A avaliação desse livro é de você chorar de linda. E ele foi reprovado porque no edital dizia que não podia ferir o ECA. A gente reescreveu agora e no lugar da imagem a gente botou garrafa com cola. No lugar da faca, do desenho da faca, tem faca. No lugar do revólver, tem revólver. Porque a palavra pode. O que não pode é a imagem no estatuto. Entendeu? Você pode apresentar para uma criança, para um adolescente com menos de 16 anos, um texto que fale sobre surra, sobre violência. Isso é acessível. Se tiver a imagem, é proibido. Então, a gente agora fez desse jeito. E está aguardando. O estatuto foi feito em relação à publicidade, a propagandas. Só que isso não está especificado lá. E como é um edital, é regra. É regra. Mas e é isso. Eu consigo até compreender, Patrícia, porque veja só, a criança ou o adolescente, ele é muito visual. Então, é muito mais fácil para uma pessoa dessa faixa etária se chocar com o que vê do que com o que lê. Sim, O mas processo para a interpretação da leitura é bem mais eu longo. acho que concordo, mas isso eu não acho que é só criança e adolescente, não. A Sim. gente também. A imagem vai para um lugar do inconsciente que a palavra protege. Isso. E a imagem não. Mas como é que eu vou falar de temas sensíveis e fraturantes se eu não posso abordar dessa forma? Entendeu? E aí, no final. E aí, no final desse livro. Ele volta, ele é preso e tal, volta para a violência, vai roubar, a polícia mata, e aí, quando o filho continua, para ver o que é que vai acontecer com a próxima geração, próximo ciclo, como é que a gente pode interromper isso, e aí, aqui, quando ele vai para o céu, no lugar de ir com os chifres e as coisas, ele vai com as asas. De quem é a culpa? A culpa é de todos nós, né? Então, tu passas, por favor. Eduardo Souza, que foi quem fez a narrativa visual, só conseguiu produzir ouvindo Racionais no Sobrevivendo no Inferno, tá? E aí ele traz todo esse processo, as dores e as diferenças e como foi muito complicado, isso demorou muito tempo para ser produzido e, bora? Ele termina dizendo: se este trabalho, nessa história em quadrinhos, puder servir para juntos mudarmos essa realidade, então a arte serviu ao seu maior propósito. Tá? E eu, que sou autora da narração, esse livro é meu e não tem uma palavra, né? A gente no final tem falando sobre o processo criativo dos dois, tá? Aí eu digo, o que acontece na vida de uma pessoa para que do lugar social de criança cheia de esperança para um futuro feliz, chegue ao lugar social de bandido bom é bandido morto. Ao enlutar-me com as crianças, quando mais um sucumbia no chão, eu questionava-me, de quem é a culpa? Testemunhei que toda a sociedade tem as mãos sujas de sangue quando o sangue escorre por uma arma disparada. Podemos mudar isso? Resolvi então contar essa história para futucar pessoas e, quem sabe, provocar uma ressignificação da coexistência do bem e do mal. Para todas as crianças que tiveram suas infâncias roubadas, meu pedido de perdão. Livro ilustrado,
só com imagens, história e quadrinhos. Patrícia, Eu escrevi esse livro inspirado na história real. Ele é um amigo meu, ele não está morto, ele está vivo. E eu, quando vi, né, ele viu a história e viu que ele ia de asa de anjo. Ele perguntou assim, a senhora me vê como anjo? E foi, aí chorou eu e ele, né? Mas se você perguntasse assim, para quem você escreveu essa história? Eu escrevi para eles, que são os bandidos, para eles entenderem o contexto social, para as famílias deles, que são, ai, culpada, né? Fui eu foi que eu errei, as minhas lágrimas, e para os policiais, claro, para os juízes, mas a segunda coisa são os policiais, para eles entenderem o que é isso, né? Porque eu também entendo, ele chega, o outro matou, né? Essa coisa toda, então, assim, e aí chegar no final nos juízes e desembargadores. Mas era muito para a gente ampliar esse olhar, sabe? Esse rapaz, que é meu amigo hoje, ele é filho, só que o pai morreu, de um sargento da polícia. Aí, o que é que aconteceu? Ele bebia, né, para suportar a dor do trabalho dele, e quando chegava em casa agia com violência. E aí, por conta dessa violência doméstica, ele foi para as ruas, meu amigo. E aí, nas ruas, construiu isso tudo. Né? Patrícia, essa é sua filha? É. Filha, que é sobrenome, né? É minha filha. É minha filha. Gente, ó, eu vou ter para vocês agora uns livros para vocês darem uma olhada e pensarem sobre a obra, certo? São 3 coisas. Peraí, deixa eu me lembrar. É a obra em si, né? Porque aí vocês vão vir partilhar aqui sobre isso. Os sentimentos e as impressões que a obra despertou. E se vocês pensaram em alguma coisa dessa literatura elástica, desses projetos transdisciplinares, a partir do que a gente viu aqui, certo? E aí, mas a isso a gente tem uns 10 minutos, não é muito não é para elaborar não, é para, com isso que futucou, como é que eu posso dar uma acomodada aqui? Tanto que eu não dei para vocês livros com muitos textos, tá? Da gente, para poder a gente não ter essa ideia. Será que tu já conhece, né? Já conhece. Aqui tá na rede também.